Olá! Hoje a gente mergulha direto lá em Gênesis, capítulo 29, na versão Almeida Revista e Atualizada, tá? Vamos seguir os passos de Jacó chegando na terra dos parentes dele. É uma história, olha, cheia de encontros, acordos e muita emoção humana. Exato. E vamos focar, assim, nos momentos-chave, né? A chegada de Jacó em Harã, aquele encontro bem marcante perto do poço, o acordo de trabalho com o tio Labão e, bom, as circunstâncias bem complicadas, digamos assim, dos casamentos dele, com Lia e Raquel. Vamos analisar os bastidores dessa família que estava começando ali, né? O que realmente aconteceu quando Jacó viu Raquel pela primeira vez? Como é que ele acabou casado com as duas irmãs? E as primeiras consequências disso tudo? Vamos lá desvendar essa trama. Bom, a história começa com Jacó chegando num poço, lá no campo. Tinha os pastores reunidos, esperando para tirar uma pedra pesada e dar água para os rebanhos. Uhum. Aí ele pergunta aos pastores sobre Labão, filho de Naor. Eles falam que tá tudo bem com Labão e que a filha dele, Raquel, que também era pastora, já estava chegando. E é fascinante, né, observar a reação do Jacó quando ele vê a Raquel. O texto bíblico diz que assim que ele a vê com as ovelhas do tio, irmão da mãe dele, ele vai lá, Sim. remove a pedra sozinho, uma pedra pesada que os outros esperavam para mover juntos, e dá de beber ao rebanho dela. Uma demonstração de força, né, e de iniciativa, assim, imediata. E logo depois, aquele momento super emotivo. Jacó beija Raquel, chora alto, né? E conta que é parente dela, filho de Rebeca. Isso. Aí Raquel corre para contar pro pai, pro Labão. E Labão recebe Jacó super bem, né? Diz: Você é meu osso e minha carne. Jacó fica lá com ele um mês. O laço familiar é estabelecido ali. É estabelecido, mas, olha, logo a conversa muda pro lado prático. Labão pergunta qual seria o salário de Jacó. Sai da hospitalidade e entra numa relação de trabalho, né? É aí que a gente conhece as filhas de Labão. Lia, a mais velha, que o texto descreve com olhos baços. Talvez um olhar menos expressivo, né? Pode ser, é uma descrição um pouco vaga. E Raquel, a mais moça, descrita como formosa de porte e de semblante. E Jacó, apaixonado por Raquel, faz a proposta direto: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. E Labão concorda. Ele diz que é melhor dar a Raquel a Jacó do que a um estranho. Mas o interessante é que o texto enfatiza o amor de Jacó, dizendo que os 7 anos lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Nossa, os 7 anos pareceram poucos dias. Isso mostra a intensidade, né? Totalmente. Esse detalhe, assim, aumenta o drama do que vem depois. O amor é a força que move Jacó, mas também o que o cega um pouco. E aí, terminado o prazo de 7 anos, Jacó pede a esposa. Labão faz um banquete, tudo certo, mas à noite ele engana Jacó. Entrega a Lia, a mais velha, e não Raquel. E ainda deu Zilpa como serva para Lia. Como isso foi possível? Olha, talvez a escuridão da noite, um véu, a própria confiança do Jacó que esperava receber Raquel, vários fatores, né? Mas o fato é que só de manhã Jacó percebe. Imagino a reação dele. Com certeza. Ele confronta Labão. Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E a resposta de Labão é curiosa. Ele alega um costume local. Ah, o costume. Não se faz assim em nossa terra dar-se a mais nova antes da primogênita. Uma desculpa que soa bem conveniente, né? Mais como oportunismo do que tradição, talvez. Totalmente. E aí Labão propõe um novo acordo. Jacó tinha que completar a semana nupcial com Lia, aquele período inicial de celebração, sabe? Uhum. E depois disso, ele receberia Raquel, mas teria que servir Labão por mais 7 anos. E Jacó aceita. De novo. É um acordo bem duro, né? Ele aceita talvez pela força desse amor por Raquel ou por se sentir sem muita opção ali naquela terra estrangeira. Labão então entrega Raquel e a serva dela, Bila. Mas o texto reforça, né? Jacó amava mais Raquel do que Lia. A preferência era clara. E isso já planta a semente da rivalidade ali, né? Começa com o pai e continua com o marido. Exatamente. E a consequência imediata dessa dinâmica familiar é bem significativa. O texto diz: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Parece uma intervenção divina direta, né? Para meio que equilibrar a situação dela. É uma interpretação forte, sim.
É um tema que aparece em Gênesis, Deus olhando por os menos favorecidos, por os desprezados. A fertilidade de Lia surge como essa resposta à situação dela, um contraponto divino à preferência humana de Jacó. E aí Lia começa a ter filhos. E os nomes que ela escolhe refletem muito o sentimento dela, né? Primeiro Rúben, porque ela disse que o Senhor viu a aflição dela. Isso. E ela esperava que o marido a amasse por isso. Depois Simeão, porque o Senhor ouviu que ela era preterida. Em seguida Levi, na esperança que, com 3 filhos, o marido se unisse mais a ela, ficasse mais próximo. Uma esperança constante, né? Expressa nos nomes. E por fim, Judá como um ato de louvor a Deus. Aí o texto diz que, depois de Judá, ela parou de ter filhos por um tempo. Então, recapitulando um pouco, a gente viu Jacó chegar, se apaixonar por Raquel, trabalhar duro por ela, ser enganado pelo sogro. Pelo tio e sogro, né? Labão. Isso. E acabar casado com as 2 irmãs, Lia e Raquel, começando essa família já com uma tensão enorme, uma preferência declarada, e as primeiras consequências disso nos filhos de Lia. Sim. Gênesis 29 nos apresenta uma base familiar muito complexa, cheia de paixão, engano, rivalidade e essa percepção de intervenção divina. Fica a reflexão, né? Como essa dinâmica inicial de amor desigual, de rivalidade entre irmãs e essa ideia de que Deus compensa o desprezo, como tudo isso moldou não só as relações futuras entre os filhos de Jacó, mas, quem sabe, até o próprio caráter da nação que surgiu deles. A história, claro, está só começando.